Bem, acho que isso mostra quanta preparação foi feita pelo lado militar. E acho que isso reflete a clara determinação por parte de Israel em promover uma mudança de regime dentro do Irã. Não falo só em trocar um líder supremo, mas em mudar todo o regime. Quando perguntam se Trump está totalmente ciente disso e das dimensões disso, não está claro. Ele disse que quer o modelo da Venezuela, onde o líder fantoche é removido e então ele pode lidar com seus subordinados. Não acho que isso funcionará na Venezuela e muito menos no Irã. A cooperação militar, na verdade, contrasta fortemente com o desempenho da Casa Branca no lado político, tanto em termos de preparar o público americano quanto os aliados no exterior. Acho que Netanyahu está bastante confiante em sua posição nos assuntos internos de Israel e, portanto, está em uma posição mais forte neste momento do que Trump. Bem, os objetivos da operação militar são claros. Na prática, cortar a cabeça da cobra, o maior patrocinador do terror, atrasar as ambições nucleares do Irã, atingir aqueles locais de lançamento de mísseis. Mas o que você entende que seria o objetivo final do ponto de vista dos Estados Unidos, se não for exatamente uma mudança de regime? Como isso poderia parecer aos olhos do governo Trump neste momento? Bem, aos olhos do próprio Trump, isso é o que não está claro. Acho que ele vai perceber isso. Quando as pessoas se referem ao Estado profundo, aquele tipo de governo que está sempre lá, não importa quem ocupe os cargos mais altos, o Irã é um modelo de Estado profundo. Na verdade, eu diria que quem realmente controla o país, na prática, é a Guarda Revolucionária, não o líder supremo, não o Ayatollah. É por isso que essa operação vai levar um tempo. E eu acho que o principal é coordenar com a oposição para que eles possam se aproximar dos líderes do regime, especialmente das Forças Armadas convencionais, não da Guarda Revolucionária, mas das Forças Armadas convencionais. Na prática, para trazê-los para o lado da oposição e prepará-los para desertar. O que a atividade militar está fazendo ou deveria estar fazendo é fragmentar o regime no topo. À medida que os generais da Guarda Revolucionária e os ayatollahs percebem que são cada vez menos e logo serão ainda menos, que a confiança deles de que o regime pode sobreviver a tudo isso vai diminuir. E se você quebrar essa confiança, se começar a explorar desentendimentos entre os principais líderes, alguns dos quais eu acho que já são evidentes em declarações públicas do Irã, acredito que aumentam a probabilidade de o regime se desintegrar no topo, que é a melhor maneira de aproveitar esses desentendimentos e levar o regime exatamente a esse ponto. Há muita especulação sobre um possível papel dos curdos em relação a enfrentar a Guarda Revolucionária iraniana. Muitas facções, muitas divisões também. Como você vê isso se desenrolando e que papel os Estados Unidos poderiam estar desempenhando agora para ajudar essas facções a fazerem a diferença no terreno? Bem, há muita insatisfação étnica dentro do Irã. A população persa do Irã representa apenas 50, talvez 60% do total de pessoas. Kurdos, Azeris, Árabes, Baluchis. Existem muitos grupos étnicos de tamanho significativo que estão muito insatisfeitos. A vantagem de ajudar esses grupos étnicos é que isso aumenta a pressão sobre a Guarda Revolucionária iraniana e, assim, ajuda no processo de fragmentação no topo. O lado negativo são as aspirações separatistas de alguns desses grupos étnicos, que o regime pode usar contra os opositores persas do regime, que são esmagadoramente numerosos. Então, minha opinião neste momento é que é útil fornecer armas aos curdos e aos outros grupos étnicos. Mas deixar claro que os Estados Unidos e os aliados, neste momento, não são a favor de dividir o Irã em partes menores. Acho que isso deve ser decidido depois que os ayatollahs saírem do poder. Há muita preocupação neste momento com os ataques intensos à infraestrutura de energia, aos depósitos de combustível perto de Teherã. E, obviamente, há críticas sobre o impacto nos preços do petróleo e também o efeito dominó que isso causa. Na sua opinião, esses ataques contra alvos do regime deveriam continuar, mesmo assim?
Sim, eu acho que sim. Olha, eu acho que o que está causando o aumento nos preços do petróleo é o fato de o Estreito de Hormuz estar fechado. O fato de que há uma guerra acontecendo dentro do Irã, nós já vimos nesses últimos 8 ou 9 dias. E eu acho que a distinção importante a ser feita é esses ataques a tanques de petróleo e instalações em grandes cidades e arredores não são a mesma coisa que atacar a infraestrutura do petróleo, que bombeia o petróleo do solo, o transporta para as refinarias ou para os portos, onde o petróleo é carregado em navios-tanque e enviado para o mundo todo. O Irã obtém a maior parte de sua renda assim, e por enquanto acho que essa infraestrutura do petróleo deve ser poupada. Então, se conseguirmos um novo governo, talvez um governo militar, mas pelo menos um que não seja controlado pela ideologia extrema do regime atual. Então, essa é uma maneira de o Irã ganhar divisas e, com sorte, colocar sua economia extremamente deprimida de volta nos trilhos. Bem, falando sobre a estratégia iraniana, embaixador, muitos estão surpresos com os ataques de mísseis, os ataques de drones a tantos países do Golfo, aos Emirados Árabes Unidos, à Arábia Saudita, ao Bahrein e não apenas às bases americanas. Aeroporto de Dubai, hotéis também. Além disso, Azerbaijão, Chipre, Turquia também. É desespero? É pânico? Qual é a sua impressão? Bem, para deixar claro, como você disse, os iranianos estão atacando alvos civis no Golfo, países árabes, Turquia e Azerbaijão. Achou que isso mostra claramente o tipo de regime com que lidamos. Se alguém ainda tinha dúvida, isso deveria ser a prova. Eles provavelmente pensaram que isso intimidaria seus alvos e os faria se voltar contra os Estados Unidos. Eu acho que é um erro incrível por parte dos ayatolás e da Guarda Revolucionária Islâmica. Eu acho que está tendo exatamente o efeito oposto. Acabamos de ouvir declarações do primeiro-ministro do Catar, por exemplo, falando sobre o erro de cálculo do Irã, que com certeza é isso mesmo. Acho que isso vai fortalecer a determinação dos vizinhos regionais do Irã. De fato, não haverá paz e segurança para eles ou para o Oriente Médio como um todo, até que esse regime seja derrubado. Parece que a estratégia está saindo pela culatra, está unindo as nações do Golfo contra o Irã e deixando o regime incrivelmente isolado. Isso é um fato? Está indo? Sim, acho que é exatamente isso. Quer dizer, os russos são, de acordo com relatos públicos, praticamente o único aliado deles que está fazendo algo por eles. E está fornecendo informações sobre as posições das tropas, navios e armamentos americanos. O presidente Trump praticamente ignorou isso em comentários à imprensa ontem. Considero isso um grande erro. Acho que o povo americano pode não estar satisfeito com a guerra, mas certamente não está satisfeito com os russos tentando ajudar os iranianos a matar soldados americanos ou civis inocentes. Acho que esse é mais um exemplo de Trump simplesmente não perceber as questões políticas que ele tem nos Estados Unidos. Acho que ele pode apresentar um argumento muito convincente. Devido às ameaças nuclear e terrorista, esse regime deve acabar, sendo isso do interesse nacional dos Estados Unidos. Ainda não é tarde, mas ele não fez isso. A avaliação de que a Rússia fornece inteligência ao Irã preocupa muitos. Há outro ator se envolvendo na região. Vladimir Zelensky disse mais cedo hoje que interceptadores e especialistas ucranianos estão sendo enviados para uma base dos Estados Unidos na Jordânia. O quanto isso pode mudar o jogo? Acho que isso é muito importante. A melhor tecnologia de combate a drones hoje provavelmente vem da Ucrânia, porque por necessidade do campo de batalha, eles tiveram que encontrar maneiras de combater os drones iranianos que a Rússia tem usado contra eles. É uma bela ironia, eu espero. Zelensky usa de forma sutil o fato de que a Ucrânia, mesmo sob toda a pressão que enfrenta, está disposta a ajudar os Estados Unidos. Enquanto Zelensky e os ucranianos estão sendo constantemente criticados por Trump. É uma boa demonstração para quem quiser entender do que realmente significa lidar com aliados. E, claro, dentro do Irã ainda não foi necessário, mas os Estados Unidos não descartaram a possibilidade de enviar tropas para o local. Você acha que isso é provável? E como o público dos Estados Unidos provavelmente reagiria a essa decisão caso ela aconteça no futuro?
Acho que há situações específicas em que isso seria justificado. Falei sobre isso na semana passada e agora há relatos públicos de que está sendo considerado, que seria usar forças para tomar o controle de alguns ou de todos os principais locais nucleares, Fordow, Esfahan e Natanz, a fim de protegê-los e garantir que nenhum material lá dentro, nenhum urânio enriquecido, nenhum equipamento, nenhum conhecimento científico, qualquer coisa que possa ser importante, saia de lá ou volte para as mãos do governo iraniano. Para continuar o programa de armas nucleares deles, se sobreviverem ou cair nas mãos de terroristas ou outros fora da lei. Então, acho que essa é uma decisão importante que vai ter que ser tomada. Essa não seria uma missão fácil, mas como tentar eliminar essa ameaça nuclear é um dos pilares principais, um dos motivos pelos quais estamos fazendo isso, acho importante levar isso até o fim. Embaixadora, há tantos acontecimentos diferentes acontecendo ao mesmo tempo e as dinâmicas estão mudando. Mas uma última pergunta. A Arábia Saudita estava prestes a normalizar as relações com Israel em outubro de 2023. E então, claro, veio o 7 de outubro. Uma guerra iniciada pelo Hamas acabou com isso. Neste momento, Riad está sendo alvo de ataques pelo regime iraniano. É simplesmente impressionante. Você imagina um futuro em que os acordos de Abraão sejam ampliados? Sei que é difícil avaliar durante a guerra, mas pensando no futuro, qual sua percepção? Sou muito otimista. Não acredito que algo vá acontecer antes do fim da guerra. Mas eu realmente acho que os estados árabes do Golfo restantes, e talvez outros no Oriente Médio, vão querer assinar esses acordos. E se você tivesse o tipo certo de regime no Irã, onde ele fosse responsável perante o povo, um governo constitucional e representativo, eu não acho que levaria muito tempo até que você pudesse ver um acordo de Abraão entre Israel e um novo, diferente Irã. Bem, certamente fica a esperança de que, no final, tudo isso ajude a tornar o mundo um lugar melhor. Embaixador John Bolton, muito obrigada por participar da I-24 News English.